On this video, we're going to interview Vinicius, and he rides for the Valverde's team all the way in Spain, in the city of Murcia. And he also represented Brazil in the 2019 World Championship here in the UK. And he's here today to tell us all about his journey, how he got to join Valverde's team. And he also did a lot of races in South America. So now today, he's going to tell us all about how he did it, how he got there, how he joined the team. And the interview will be in Portuguese, but the interview will have subtitles in English. So if you want to follow the interview in English with subtitles in English, just click on the button down here and activate the subtitles in English, of course. Então, é isso aí. Deu certo, beleza? Okay. Hello, everyone. My name is Vinicius Rangel. I'm 19 years old. I'm Brazilian. I'm a cyclist, the Valverde team. You was Portuguese, but no. Let's talk in Portuguese because I don't speak in English. Let's go. Não, é isso aí, mandou bem, tá certo. Tá certo. Então, obrigado, Vinícius, por estar aqui com a gente, obrigado por nos dar essa oportunidade de estar aqui, né, de falar sobre essa sua entrevista, sua jornada, como você chegou até o time do Valverde. E para quem não conhece, o Vinícius pedala com o time do Valverde lá na Espanha, e ele também representou o Brasil no Mundial de 2019 aqui na Inglaterra. Então, ele está aqui com a gente hoje para nos dizer sobre como ele chegou no time do Valverde, como foi a jornada dele até aqui. Então, obrigado, Vinícius, por estar aqui com a gente hoje. Opa, obrigado, eu que agradeço. Obrigado aí por estar cedendo espaço aqui. E vamos falar aqui um pouquinho da história, estar contando um pouquinho para vocês aí sobre como comecei, como foi as coisas. E vamos embora aí. Top, muito legal, irado. Então, nos fala um pouco sobre você, qualquer coisa que você quer contar para a gente. Então, vou contar um pouquinho sobre como eu comecei, né? Eu comecei no ciclismo aqui na minha cidade, incentivado diretamente pelo meu primo, João Marcos. Ele me incentivou quando eu tinha 13 anos. Eu treinava com Marcos Coutinho, um Ladislau daqui de Campos do Goytacazes. Então, um dia ele perguntou, Marcos falou com ele que precisava de um menino para ganhar os Jogos Escolares da Juventude aqui. Então, basicamente, eu conheci João Marcos e ele me incentivou, falou, bom, vamos treinar aí. Foi o meu primeiro treino, eu tinha aquela 10 ferro, eu fiz 100 quilômetros. Foi o meu primeiro treino, eu tinha 13 anos, eu quase morri, mas foi o primeiro treino. Então, isso ficou marcado. Acho que depois eu fui na primeira competição foi Volta do Futuro. Eu comecei a competir em 2015. Minha primeira competição foi em janeiro, Volta do Futuro. E ali que eu descobri que eu queria mesmo ser ciclista, né? Porque eu vi que eu tinha potencial, fiz quinto na geral. E ali, em maio, treinei para o Campeonato Nacional contra o relógio e acabei ganhando na Infanto Juvenil. Então, para mim foi muito importante, que daí começou a minha jornada, né? Em 2016 eu fui para a equipe de Iracemápolis, de São Paulo, pelo Bucão. Muito obrigado, Bucão, que é uma grande escola de ciclismo aqui há muitos anos. Depois, em 2017, eu fui para o Maninho, que 2017 eu fui para o Maninho, que é uma equipe de Santa Catarina, Criciúma. Acabei conseguindo outros 2 títulos nacionais também. E em 2018 criaram uma equipe aqui no Rio. Eu retornei ao Rio de Janeiro, né? Que é mais perto de casa, mais perto da família, e consegui desenvolver aí um pouco melhor o ciclismo. Já comecei a competir campeonatos pan-americanos e foi aí que comecei meu primeiro mundial. Fiz o primeiro mundial em 2018 na Áustria, em Innsbruck, e fiz 30º, faz parte, primeira corrida fora. Depois, em 2019, tive a felicidade de estar participando aí na Inglaterra, o Mundial teve aí.
Sim, irado, irado, muito bom. Então você começou a pedalar em 2015, pedalar sério e treinar sério, em 2015, foi isso? Sim, sim, foi isso. Foi o ano que eu vi que eu tinha possibilidade de me dar bem no ciclismo, tipo, de eu ter algum futuro. Então, eu foquei 100% nisso e tô até hoje aí. E como que foi para você entrar na escola do Valverde? Como você teve que fazer alguma prova? Como que foi para você conseguir isso? Como que foi? Então, basicamente, foi. Eu acredito que nada acontece assim por acaso, né? Tem um ciclista, o nome dele é chamado, ex-ciclista, o nome dele é chamado Antônio Silvestre. Ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos, e ele foi com a mulher dele, a esposa dele, assistiu o Campeonato Mundial de 2018 na Áustria. E ele me conheceu lá. E através disso, andei, graças a Deus, andei bem. Ele falou que ia arrumar um estágio para mim lá na, na escola de ciclismo do Valverde, na equipe do Valverde, para 2019, próximo ano. Então, foi daí que eu, na Júnior, último ano de Júnior, fui para lá, para a Espanha. Comecei a competir lá, para poder. Meio que um teste que eles fazem, né, com os atletas, para descobrir, para ver realmente testar a capacidade, porque, querendo ou não, o ritmo é muito diferente, ciclismo brasileiro do ciclismo europeu. E aí que eu consegui a vaga lá. Ah, interessante. Nossa, muito legal, muito irado. E quando você descobriu que estava indo, o que que passou pela sua cabeça? O que que você pensou? Pô, isso é uma loucura. Eu, sei lá, ou não, vou cair, vou nessa de cabeça. O que que passou pela sua cabeça? Eu sou bem aventureiro, para falar a verdade, eu não tenho muito medo do que possa vir. Eu passei por muita coisa, então acabei que eu entrei de cabeça, falei, não, vai ser uma experiência muito boa para mim, eu vou estar conhecendo gente nova, uma cultura diferente, um país diferente. Então, entrei de cabeça, fiquei muito feliz com a notícia quando eu realmente falei, bom, vou acreditar quando estiver lá. E quando eu cheguei lá, realmente foi conhecer pessoas novas, conhecer lugares diferentes, foi bem, bem bacana. Irado. E você, então, você já pedalou com o Valverde alguma vez? Como é que foi chegar lá e, tipo, sei lá, esse é o Valverde. Como é que foi essa sensação de, sei lá, pedalar? Você pedalou com ele alguma vez? Então, em 2019, quando eu cheguei lá, eu já, acho que foi na segunda semana, eu já pedalei com ele. Ele ainda era com a camisa de campeão mundial, né? Foi bem no meio do ano. E, cara, é inexplicável a sensação de você estar ao lado de um cara que tem tantos títulos e é tão simples, sabe? Ele é uma pessoa muito simples, é muito humilde. E, sinceramente, eu não tinha nem palavras, não tinha muito o que dizer com ele, não tinha o que pensar para dizer para ele, porque ele é uma pessoa como qualquer uma outra e não parece que ele tem tantos títulos assim. Ah, irado. Ah, muito bom. E me descreve um dia na sua rotina. Como é que é a sua rotina no dia a dia? Ou no Brasil, bom, ou no Brasil agora, ou quando você está lá na Espanha? Bem, basicamente eu acordo, treino, tomo café, né? Acordo, tomo café, treino, chego, como, descanso e geralmente de tarde eu sempre tenho um treino funcional ou um trabalho de core ou um fortalecimento. Então, geralmente eu faço esse trabalho à tarde e depois descanso e assim se repete outra vez. Essa é uma rotina bem simples, bem como falamos aqui, feijão com arroz, né? Não faço nada de especial, mas é o que dá certo, né? Sim, sim. É, se funciona para você, é o que importa, né? Exatamente. Sim, interessante. Então, agora eu gostaria de colocar uma nova direção nessa nova entrevista. Eu quero agora conhecer um pouco do Vinícius humano, não o Vinícius ciclista. Então, eu vou fazer umas perguntas um pouco diferentes, não nada relacionado ao ciclismo, só para a gente entender um pouco quem é você, tá? Então, a primeira pergunta seria: se você ganhasse hoje na loteria 100 milhões de reais,
o que você faria? Primeiramente, eu compraria uma bike top para mim. Eu acho que é meu sonho, né? Compraria uma bike top de linha. Investiria 100%, 100% não, mas investiria bastante em mim, que eu posso estar melhorando meu ciclismo, alimentação, bastante coisa que eu posso melhorar, né? E que eu acho que eu, com dinheiro, conseguiria melhorar, com condição financeira melhor, para melhorar meu ciclismo. E depois acho que comprei uma casa, um carro, e eu não tenho muita ambição não sobre isso. Eu acho que eu gosto de viver a vida como ela tem que ser vivida, né? Ótimo, muito bom, muito bom. Agora me diz a coisa mais engraçada que já aconteceu com você. Bem, eu não me lembro de, agora assim, de cabeça, coisa engraçada, mas eu já passei por bastante perrengue engraçado. Não é engraçado, né, porque é perrengue, mas acontece. Então, conta, Eu posso conta um dar... deles pra gente. Então, uma vez eu estava voltando no Pan-Americano, 2019, Pan-Americano Júnior. É, uma mulher, ela acabou arrumando a confusão com a aeromoça, e a aeromoça pediu ela para sair do avião, e acabou com essa conexão. O voo atrasou demais com essa confusão, e eu perdi a conexão com o Brasil. Então, eu pedi Guadalajara para a Cidade do México, e fiquei na Cidade do México preso. E a companhia de avião acabou que eles não queriam embarcar na bicicleta, queria cobrar uma taxa de US$ 120, e eu tinha R$ 150 no bolso. Então, eu paguei no sabe reais, vale muito menos que o dólar, né? Então, eu acabei que estava lá, precisava dormir, os caras só pagaram a passagem, só trocaram a passagem para outro dia, então eu tinha que dormir, tinha que ficar no aeroporto, tinha que me alimentar. E, para minha sorte, eu consegui achar outro brasileiro que estava vindo para o americano comigo, Alan Labatute, e nós saímos do aeroporto, que lá é muito caro, para dormir, e dormimos fora do aeroporto, eu e ele juntos. Depois voltamos para o aeroporto para poder pegar o voo para o Brasil. Foi um perrengue meio grande também, essa do aeroporto, hein? Meio grande, mas é engraçado. A gente vai, depois a gente acha graça, né? Vai, depois que É, passa assim, fica tudo tranquilo. sim, sem dúvida. E o que te inspira? O que te inspira a pedalar? O que te inspira a ser quem você é? Eu acho que eu tenho o meu sonho, meu objetivo, isso me inspira de eu acreditar e que eu posso chegar lá. Isso principalmente me inspira a sempre continuar e sempre tentar melhorar, né? Isso que me inspira a sempre tentar melhorar, não só como ciclista, mas também como pessoa, né? Sim, interessante. E Acho você que tem, acreditar e ter o sonho, manter o, manter o sonho vivo. sim, sem dúvida. E você tem algum apelido? Bem, meu apelido no ciclismo, né? O pessoal me chama, não é bem apelido, mas é um sobrenome, né? Meu do Rangel, e mais o pessoal que é mais próximo de mim me chama de Vini, né? Ah, legal. Não, não é apelido, É o sobrenome, né? é o sobrenome. Legal. E você tem uma profissão ou o ciclismo é sua profissão? Então, ainda o ciclismo não é minha profissão, porque eu não consigo me viver disso financeiramente, eu não recebo nenhum salário para isso. Mas eu acho que podia ser uma profissão minha mecânico, porque eu já trabalhei bastante com bicicleta, já fiz várias coisas, trabalhei em obra também. Mas eu acho que mecânico é a principal delas, que eu gosto bastante de estar no meio assim das bicicletas, então é uma profissão, uma coisa que eu fui aprendendo ao longo dos anos e acabou que virou uma profissão para mim. Sim, sempre relacionado à bicicleta, né? Pois é, Ótimo. E quão boa é a sua memória? eu acho que boa, relativamente boa. Eu lembro Ótimo. bastante coisa. Mas tem um fato curioso que ano passado eu sofri um acidente na Colômbia, bem feio de bicicleta, que eu acabei batendo o rosto no chão. E eu não apaguei, eu fui para o hospital, conversei normal, mas meu cérebro acabou apagando tudo que aconteceu durante aquela viagem, a semana inteira. Eu não consigo lembrar de nada. Eu acho que foi um mês de proteção, então apagou tudo. Nossa, interessante. Mas fora aí,
fora isso é normal. Então, uma semana inteira foi apagada da sua memória. Você não lembra de nada. Não lembro de nada que aconteceu. Se não fosse uns vídeos que eu vi, eu não lembrei de nada. Interessante, interessante. E quando que foi a última vez que você procurou o seu nome no Google? Bem, faz bastante tempo, a última vez, porque eu fiz uma entrevista e eu queria ver ela na televisão, que ia passar na televisão, e eu procurei lá, Vinícius Angelo. Aí Ah, sim. apareceu lá. Foi Legal. massa. É muito legal você se auto-achar na internet. Sim, legal, bacana. E o que está na sua lista de coisas para fazer pela sua vida inteira? O primeiro delas, que é um sonho que eu estou tentando chegar lá, é largar um Tour de France. Largar um Tour de France é o principal objetivo meu. Saltar de paraquedas, ah, fazer drift, comprar um carro, um Skyline. E acho que é isso, viver bem, ter uma família. Isso não tem muito. Com os anos, ao longo dos anos vai mudando, né? Mas Ah, a sim. principal delas é essa. Interessante, muito interessante. Então, os três melhores ciclistas dessa década e o melhor de todos os tempos. Os três ciclistas, tá. Remco Evenepoel, Sim. Egan Bernal e Alejandro Valverde. Ele ainda está nessa década. ele, Boa, boa, ele, boa ele escolha. é E o melhor de todos os tempos? Miguel Indurain. Boa, boa, né? Boa, boa, boa escolha. Ele muito bom. Ganhou 5 Tour de France? Sim, 5 de France. É, não, não, boa, boa escolha. Gostei. Então, voltando ao Vinícius ciclista agora, que bike você tem? Que bike que você usa? Bem, eu não tenho bicicleta própria, né? Minha. Eu geralmente ando com a bicicleta emprestada ou da equipe, lá na Espanha, aí a bicicleta fica lá, né? Eu tenho bicicleta lá. Ou aqui no Brasil eu pego emprestado com um amigo ou com alguém. Eu ando atualmente com a bike da ERT, né? Que é a ERT Uniformes, Sim. que está me ajudando aqui no Brasil, nesse momento difícil que estamos vivendo, né? É, não, eu vi realmente umas fotos suas no Instagram de você com uma bike art verde fluorescente, a bike, né? Sim, sim, bem massa. A bike verde fluorescente mesmo. É uma bike aérea, bem bonita. Sim, eu vi, é bem bonita mesmo, sim. E qual que é o seu peso e a sua altura? Bem, meu peso de corrida, de competição, quando eu estou bem afiado, 63,5 kg e eu tenho 1,78 m. Sim, bacana. Ah, então você é um magro, mas mais alto. Mais ou menos. Eu sou magro, mas não tão magro, né? E eu não sou tão alto, né? Então eu fico ali, Sim, altura mediana, né? sim, sim. Ah, E você se importa de dizer o seu FTP? Você pode dizer isso? Não sei. posso, não tem problema. A última vez que eu fiz faz tempo, né? Mas é o mais atual que eu tenho, que é do ano passado. Depois que eu corri, fiz as duas voltas, Tour Colômbia, volta São Juan e Tour Colômbia, deu 389 watts em 20 minutos. Nossa, muito bom. Eu não chego nem perto disso. Não, não tem problema, não tem problema. Isso daí foi o meu melhor da minha vida também, foi o meu auge. Foi quando eu estava bem, eu preparei bem. Sim, sim, irado. Muito bom. E em termos de nutrição, o que você come antes do pedal? O que você come depois do pedal? O que você come durante o pedal? Então, minha alimentação, para falar a verdade, ela não tem nada de especial. Eu basicamente como ovos com pão, pão normal, 4 pães, 2 ovos, 3 ovos de manhã. Ou eu tenho outra alternativa também de café da manhã, que é cereais,
no caso aveia, granola, leite, boto banana também, faço ou uma panqueca. Essas são as opções de café da manhã que eu tenho ingerido ultimamente. Eu tento variar bastante para poder não ficar aquele negócio sempre a mesma coisa. Durante o pedal, barrinha, eu levo pão, às vezes gel. Gel eu tento evitar porque não faz muito bem para o meu estômago. E depois eu acabo comendo uma fruta, almoçando normal, almoço, arroz, feijão, e frango ou carne, peixe, Sim. normal, basicão, bem básico. Ah, legal. Muito bom. Muito bom mesmo. E agora vamos falar um pouco sobre o Mundial, que você veio aqui para a Inglaterra, cidade onde eu moro, bom, país onde eu moro, a representar o Brasil. Como foi representar o Brasil no Mundial? É, foi emocionante, né, na verdade. Ali, na hora que largou, eu fiquei, cara, eu tô aqui e vai ser dura a corrida, vai ser difícil, mas vamos embora aí. Eu tô aqui, eu posso fazer diferença, eu não sou mais um, né? Eu Sim, vou tentar fazer diferença, vou tentar dar meu melhor e seja o que Deus quiser. tá certo. Rezei, eu sou evangélico, então eu orei antes de largar, pedir a Deus proteção e abaixei a cabeça e fazer força. E abaixou a cabeça, olhou para as pernas e falou: agora é com vocês. Com certeza, é isso aí mesmo. Top, top. E gostou da Inglaterra, que é onde eu moro, né? Gostou daqui? Cara, bem bonita. É, eu só estranhei um pouco que vocês andam ao contrário, né, cara? Isso daí tá meio errado. Tô brincando. É muito legal a mão inglesa é muito legal. É ao Mas contrário. bem bonita, as pessoas são bem educadas, o lugar passa um ar assim, bem tranquilo e dá uma tranquilidade. Então, gostei bastante. Espero voltar para conhecer melhor, porque você sabe que nós atletas, nós conhecemos o hotel, um pouquinho da cidade e vamos embora. Né? Não conseguimos conhecer bem, mas pelo que eu vi, é um lugar bem bacana e foi muito legal estar aí conhecendo. É, não, quando voltar, entre em contato, a gente sai para dar uma volta de bicicleta aqui, com certeza. Só entrar em contato, a gente se vira. Não precisa nem trazer bicicleta, a gente arruma aqui. É só aparecer, a gente sai para dar uma volta aqui. Isso aí é o de menos. Tem muito lugar legal para andar aqui. Claro, né? Eu não vou andar na mesma velocidade que você, mas eu tento. Que nada, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Sim, sim. E qual que é a sua próxima competição? Já tem alguma coisa marcada? Cara, domingo agora eu vou competir no autódromo Potenza. Vai ser uma prova amadora, né? Uma prova fechada ali pro pessoal, só para meio que matar essa, como posso dizer, Essa esse sede, né, negócio, sim. essa sede de competição que, cara, faz tempo que eu não entro na competição assim, falar, bom, hoje eu vou fazer força até cair claro. Sim, sim. Então, vai ser bem bacana. Espero estar indo ali tô indo com a equipe ERT, né? Espero que tenha prova, né? Se a autódromo fechado, é particular, é bem controlado por causa da pandemia, então o número de inscritos é limitado, tem muita coisa, tem muita regra. É um cenário diferente que estamos vivendo, mas é essencial, né? E vamos ver como vai ser. Espero que seja bom. Mas as próximas, infelizmente, não tem nada, né? A única que eu tenho assim, em vista é essa, e depois seguir treinando no foco para sempre tentar evoluir, né? E voltar para a Espanha o antes possível, Sim. mas vamos ver como vai ser os próximos passos. Então não tem nenhuma notícia sobre o próximo Mundial, se vai acontecer, se você vai entrar. Ainda não. Vamos ver como vai evoluir a pandemia aqui no Brasil. Infelizmente, nós temos uma variante, né, do coronavírus. Então, tá bem feia a coisa dos brasileiros em si, assim, da gente, dos outros países aceitarem a gente, né? Mesmo tá fazendo quarentena, mesmo tentando, assim, diversificar, fazer teste, eles não estão deixando.
entrar no país. Então, vamos ver como vai andar isso, os próximos passos, né? Sim, sim, entendi. Tá. Então agora a gente vai fazer outra direção. A gente vai tomar uma outra direção aqui na entrevista. Agora eu vou fazer umas perguntas para você para testar o seu conhecimento no ciclismo. Vamos ver como é que você vai, quantos pontos você vai fazer. Aqui nessa parte da entrevista eu faço 10 perguntas e são 5 perguntas sobre bicicleta e 5 perguntas sobre o pelotão profissional, sobre os caras profissionais, qualquer coisa relacionada aos profissionais. E a última pessoa que respondeu isso foi o Sean Gardner, que é o cara que fez o Everesting, aquele challenge da subida, que você sobe, Ah, sim. aquele cara. 8 mil metros, eu acho, né? Exato, 8.848 metros. O cara fez em 6 horas e 59 minutos. O cara tem um recorde mundial. E ele acertou Deus. 7 perguntas na entrevista que eu fiz com ele. Então, vamos ver quanto você vai acertar. Agora vamos ver. Aí eu vou fazer uma placa, né? Uma placa dos conhecimentos, digamos assim. Então vamos ver. Você tem que acertar no mínimo 7, hein? Ok, Vamos lá. Vamos ver. Então tá, beleza. a primeira pergunta é: em qual país foram criadas as bicicletas ou onde o design moderno foi criado? Então você tem duas opções aqui: onde foi criadas as bicicletas ou onde foi criado o design de hoje em dia? Cara, onde foi criado o design de hoje em dia? Acho que na Itália, não? Não, Eu não acho. foi. Não, errei. Vou te dar uma outra chance, porque essa aqui é um pouco difícil, mas é um país super conhecido. A gente falou o nome desse país nessa entrevista. Inglaterra? Inglaterra é um deles. Inglaterra é um deles. Inglaterra é onde É um foi deles? o moderno. O moderno foi agora. A gente É. falou de um outro país que é a outra resposta. Onde foi criado As bicicletas. as bicicletas? Cara, no Brasil não foi. Cara, na Áustria? Não sei. Não, Sinceramente, eu não sei. foi na França. Foi na Foi na França, mas França? foi na França, sim. Para mim foi na Itália. Assim, eu achava que foi na Itália, mas beleza. Não, E, foi na errei, França, errei. mas eu vou te dar esse ponto de qualquer forma, porque você acertou a pergunta. Então, é ou um ou outro. Então, se acertou um deles, você vai ganhar o ponto. Olha aí. Menos Segunda, mal. a segunda pergunta é: a primeira bike vendida comercialmente foi a Bone Shaker, em 1868. Agora, em Paris, tá? Em Paris. Agora, adivinha quantos quilos essa bike pesava? Ah, pode arredondar? Quantos quilos? Pode Para chutar mim. alto, tá? Chuta alto. É uma bicicleta e Não, foi não. lançada em 1868. 68, 27 quilos. Não, chuta mais, bem mais alto. Mais 35. Não, eu vou te dar mais uma chance, mas essa vai ser a sua última. Eu chutava bem mais que isso. 50 quilos. Não, você passou bem longe. 80 quilos. Meu Deus. 80 quilos. 80 Como que uma quilos. pessoa pedalava isso? É uma bicicleta antiga, era feita de metal e madeira e tal. E não era não era o design que a gente conhece hoje. É um design um pouco diferente. Mas, né? 80 Não quilos. era, não era aquele rodão? Uma bike que pedalava no meio, não? Não era essa, não, Não, né? essa é a Penny Farthing, eu acho que é, se eu não me Penny engano. Farthing. É, não, É. essa aí é um outro modelo, mas não é essa daí não. 80 quilos, meu Deus. Exato. Agora, a terceira pergunta: quantas bicicletas são fabricadas todos os anos, mundialmente? Meu Deus, essa daí eu não vou saber te responder. Chuta, eu vou dizer Muito alto, essa é milhões. muito alta. Eu vou Não, dizer milhões eu milhões. sei. Milhões isso com certeza, mas bicicletas fabricadas todo ano. Bicicleta que tem muita divergente, tem mountain bike, tem ciclismo, tem Todas, speed, todas tem elas. todas. 10 milhões. Muito Não, mais. chuta mais alta. Segunda chance e mais alta. Segunda chance mais alta? 50 bilhões de bicicletas. Terceira e última chance. Eu realmente quero que você acerte isso. Mais Mais uma. alta? Mais alto, mais alto.
Ah, não é possível. 100 milhões de bicicletas. 100 milhões de bicicletas, é isso aí. São fabricadas todos os anos 100 milhões de bicicletas mundialmente. É muita bicicleta, né? É muita bicicleta, É exatamente. muita coisa. É, se for ver, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, né? Exato, sim. Qual que é a bike mais cara do mundo? É uma bike que foi criada por House of Solid Gold. Ela é feita de ouro maciço. E quanto que vale? Cara, agora você me pegou, porque eu nunca ouvi falar dessa bicicleta. É, vou chutar, cara, vai ter que ser um chute. Manda. 200, 200 mil, Não, última chance e vai mais alto. Vamos ver se você chega perto. 500 mil dólares. Não, Libras, não. Essa bike era mais cara do que isso. Essa bike vale US$ 1 milhão. eu ia chutar isso mais ou menos, mas eu, É, eu essa achei daí, exagerada. E US$ 1 milhão, pesava, uma bike de ouro. meu Deus. É. É, Agora, quantas bikes podem ser fabricadas com a energia que é fabricado um carro? A mesma energia. 100 bikes? 100 bikes, mandou certíssimo. Muito bom. Agora, essas são as 5 perguntas sobre bicicleta. As próximas 5 perguntas são sobre os caras profissionais, tá? Essa eu acho que é muito fácil, mas vamos lá. Quem foi o campeão mundial em 2015? Essa, cara, sinceramente, 2015, 2016 foi. Foi o Peter Sagan, né? Peter Sagan, isso aí. Essa é fácil, né? Essa foi fácil. Foi o Peter Sagan. Se fosse Ah, 2014, acho que era o Kwiatkowski. não, 2014 não foi o Rui Costa? Foi Costa. 2013 foi o 2013 acho que foi Kwiatkowski. o Kwiatkowski, sim. Tá certo, tá certo. Quem ganhou o Tour de France em 2011? Bradley Wings. Não, um antes do Bradley Wiggins. Um antes? Ah, bah? Ele tinha, a Como? bike dele era uma BMC, se eu não me engano. Sim, sim, eu conheço ele, mas eu não lembro o nome. Ele corria para aquela equipe verde, era. Como era o nome mesmo? Como era o nome dele mesmo? Tinha o Pierre Rolando da equipe dele, era o. Caraca, eu conheço ele. E eu acompanho muito o ciclismo dele, que fazia muito contra-relógio. Ele ganhou dos irmãos Schuleg no contra-relógio. Foi Ah, sim. o. Foi o. Caramba! Cara, eu não lembro o nome dele, tá na ponta da língua, mas não sai. Ah, ah, eu desisto. Da onde que ele, lembra da onde que ele era? Não, Austrália? Ele é Não, australiano, Austrália não. sim. Ele Ele é é australiano, australiano? sim. É. Ah, fala sobre o nome. Bom, eu falo o sobrenome, você lembra o primeiro nome. O Ok. sobrenome dele era Evans. Caleb Evans. Caleb Evans. Eu sabia que eu Cadê o erraria. Evans? Caleb Evans. Caleb Evans. Caleb Ivan, acho que é o É, isso atual, aí né? é o É bem é o que tá parecido. agora. É, sim, É bem parecido. sim. Bom, outra pergunta fácil, né? Quem ganhou a corrida das Olimpíadas em 2016 no Rio de Janeiro? Você quer saber o que? Eu sei de todos. Contra-relógio, estrada. Greg Van Avermaet na estrada. Contra-relógio, Contra-relógio? Fábio Cancelara. Fábio Cancelara. Isso aí. Quantas etapas do Tour de France o Mark Cavendish ganhou ao longo da sua carreira? 29? Hum, quase lá. Bom, Acho que é 30. uma a mais, né? 30, né? 30, mas Ele ganhou. eu vou te dar esses pontos que foi muito perto. Foi muito perto. Sim, mas Eu são ia 30. falar 30, mas eu achei que ele. É que 31 que é para bater o recorde, Não são se eu não me engano. 34? Acho que são 34, não 30, são? eu acho que são 31 ou 32, alguma coisa assim que ele ia tentar quebrar esse ano. Ele, É.
Vamos ver, Última, veremos. veremos, Sim. sim. Última pergunta. Quantos anos tinha o Pogacar quando ele ganhou o Tour de France o ano passado? No dia que ele ganhou, tá? 21 anos? 21 anos, sim, é isso aí. Essa é uma pergunta um pouco assim, né, difícil, porque ele fez 22 anos no dia seguinte. No dia, exatamente. No dia Mas seguinte, então, ele se tornou a pessoa, acho que o atleta mais jovem ganhou o Tour de France, não? a Um dos ganhar um mais deles, jovens. um dos mais jovens, sim. Sim, isso aí. Então é isso aí de perguntas. Você fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito certas. Mandou bem. Passou o Sean Gardner. Ou seja, agora você está no topo da nossa placa do conhecimento. Obrigado. Passei Mandou apertado, bem, mas mandou passei. bem. Agora aqui eu tenho mais umas perguntinhas aqui. Então, o que você gostaria de conquistar na sua carreira, ao longo da sua carreira? Bem, eu acho que o sonho de todo mundo, ou todo mundo não, mas quem vira ciclista, meu sonho é se tornar profissional, correr o World Tour. Esse é o principal deles. E se eu tiver nível altura, quero ganhar um campeonato mundial contra relógio. Ganha, ganha sim, não tenho a menor dúvida. Obrigado, valeu. E o que você Esse é o espera? meu principal objetivo. Sim, sim, irado. E o que você espera para esse ano de 2021? Uh, eu espero crescer como atleta, mas também como pessoa, melhorar alguns pontos. Eu quero ser uma pessoa melhor sempre, tento melhorar. Claro, ninguém é perfeito, mas sempre tentar melhorar, ser uma pessoa melhor. E eu acho que no ciclismo, cara, infelizmente, o que estamos vivendo, eu não posso ter nenhuma pretensão, mas se eu puder evoluir, eu quero evoluir como atleta, eu quero ser melhor e quero competir do que tiver para competir. Sim, Porque, infelizmente, como as coisas estão, eu acho que a segurança das pessoas e nossa também é em primeiro lugar. Eu espero que passe isso logo e que as coisas possam voltar ao normal, né? Um quanto antes. Então, eu não pretendo nem não tenho grandes expectativas de, eu quero ganhar muita coisa, mas eu quero que isso passe logo, que as coisas possam voltar ao normal, para que esteja melhor. É, eu gosto bastante de o envolvimento com as pessoas, a dinâmica que tem, assim, o ciclismo, o contato com as pessoas, esse é o grande diferencial deles. Você pode estar ali perto. Então, eu acho que o principal objetivo que eu tenho, assim, que eu espero é que as coisas voltem tudo ao normal. sim, sim. Esse ano foi um ano um pouco, bom, ano passado, né? E esse ano está sendo também um ano meio engraçado para todo mundo, até porque, não engraçado, engraçado assim, né, num sentido meio estranho, assim, até porque, tipo, cara, ninguém sabe o que vai acontecer com essa pandemia, o que acontece, o que não acontece, um monte de gente morrendo. Tipo, cara, uma coisa que nunca aconteceu antes, uma coisa, tipo, bizarra, né, que a gente está passando, que nunca, né, nunca ninguém esperava que isso É, aconteceria. É um ano muito engraçado, mas eu sou do mesmo pensamento. Eu acho também que essa pandemia tem que acabar logo para as coisas voltarem ao normal e tudo isso ser controlado e a vida voltar ao normal, porque além de tudo isso, tem muita gente sofrendo com depressão e gente que, sabe, preocupada e gente perdendo membros da família e é uma situação bem difícil mesmo. exatamente. É. Então, eu fugi um pouco da pergunta, mas esse é o meu principal objetivo. Sim, sim, não, sem problema, não tem problema nenhum. E qual conselho você daria para alguém começando agora no ciclismo, tentando conseguir um contrato com uma escola maior, uma equipe maior? Dê tudo de si, nunca desista. E se você acredita em você mesmo, seus sonhos vão se tornar realidade e você vai conseguir. Ótimo, Acredite em você. mandou bem, é isso aí. E agora, para terminar nossa entrevista, eu gostaria só de te perguntar uns assuntos polêmicos dentro do ciclismo. Claro, todo mundo tem uma visão diferente. Tipos de Mas, freio.
ferradura, é ferradura que se diz, né? O freio a disco ou de ferradura? Isso, ferradura. Eu prefiro ferradura. Legal. Agora, raspa a perna ou não raspa a perna? Raspa a perna. Com certeza, isso daí. Quem não raspa a perna é muito gambá. A gente fala que lá na minha região é caça-foice. Boa, muito boa. E o que você acha de bicicletas elétricas? Cara, eu sinceramente eu não vou deixar meio que aberto assim, mas para competir, eu sou contra. Ah, não, eu digo mais para um membro da família pedalar, ou sei lá, para alguém pedalar, Acho, senão. acho, acho muito legal, acho muito top esse você conseguir, por exemplo, você sair, por exemplo, eu sair para treinar e outra pessoa da minha família que está começando agora conseguir ir, me acompanhar junto, isso é muito bacana. Você consegue é, deixar o ciclismo mais afetivo ainda com as pessoas, você consegue dar mais atenção e acho bem bacana isso, as pessoas conseguirem ir para os lugares que não conseguiriam ir sem um nível alto, né? Subir montanhas, por exemplo, e acho interessante mais sobre competição. Eu acho um pouco estranho porque É, sempre foi muito aquilo ali de você e não a máquina, né? Sempre sim, você ter essa diferença de você, não os carros de Fórmula 1 tem o seu piloto, mas parece que quem tem um carro melhor se destaca mais. Não sei se você reparou isso. sim, sim. Faz sentido, sem dúvida. E tipos de pneu, com ou sem câmera? Com câmera, de speed com câmera. Sim, eu acho mais prático também, sem dúvida. Agora, treino. Mas para competir tubular. Ah, sim, Para faz competir sentido. tubular. Mais rápido, sim. E treino na rua ou prefere no rolo? Na rua, com certeza. É, rolo também não. É difícil, é Uhum. difícil. E melhor Esse daí marca eu que não vou. você acha? Ah, desculpa, o que tu disse? Esse daí eu não subo nunca mais. É, Só para é, aquecer do contra-relógio. sim, faz sentido. É. E melhor marca, Shimano, Campagnolo ou SRAM? Campanholo. Ótimo. Então é isso, Vinícius. Essa é a nossa entrevista. Obrigado por responder as perguntas. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado por, né, nos passar um pouco do que é a sua vida no Brasil, na Espanha. E boa sorte no futuro, boa sorte com seus sonhos. E quando vier para Londres, entre em contato com a gente, com certeza. Opa, muito obrigado. Eu queria agradecer você por ceder o espaço aí, tá? Deixando eu contar um pouquinho da história, né? Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí. E beleza, pessoal, acompanhe lá. Me siga no Instagram aí, que eu sempre estou postando lá sobre minha vida também, onde que eu tô, as viagens que eu faço de bicicleta. Quem quiser acompanhar também no Strava, eu posto tudo lá. E é isso aí. Muito obrigado a todos os meus apoiadores, todo mundo que me ajudou, todo mundo que me ajuda até hoje, acredita em mim. Com certeza, vocês são muito importantes, cada um. E obrigado, pessoal, aí. E valeu. Valeu, valeu mesmo, Vinícius.